Vamos começar agora, transformações gasosas. Esse é um assunto que cai tanto na prova de física quanto na prova de química. Eu sei que a maioria fica decorando fórmula, PV igual a nRT, PVT por Votor, mas, pessoal, é muito além disso. Primeiro, algumas considerações. Qual que é a diferença de estado para fase? Quando a gente fala em fase, eu tenho a fase sólida, fase líquida e fase gasosa. Antigamente falava-se estado. Hoje não, utiliza-se a palavra fase. E o que é um estado? O estado é a qualidade de um gás. Que qualidade um gás tem? 3. Pressão, volume e temperatura. Então, o que é um gás? É uma substância que está na fase gasosa e que possui um estado de pressão, volume e temperatura. Se você pegar, então, um gás no estado 1, então ele tem pressão 1, volume 1 e temperatura 1. Se você mexer em duas dessas, ou até nas 3, você fala que o gás sofreu uma transformação, indo para um novo estado, com uma nova pressão, volume e temperatura. Bom, o que você lembra? PV igual a nRT, a fórmula famosa lá na química. Sendo que N é o número de mols e R é uma constante que é dada em prova, né? A constante dos gases ideais. Bom, vou chamar atenção para uma coisa fundamental aqui. Nessa matéria, as unidades que aparecem nas questões são as mais diversas possíveis. Vamos colocar todas que costumam aparecer. Unidade de pressão. No sistema internacional, é o Newton por metro quadrado. Mas aparece também, na química principalmente, aparece o ATM. Você tem o psi. O psi é uma unidade de pressão que você vê nos postos de gasolina, na hora que você vai calibrar o pneu. Tem a libra por polegada ao quadrado e mais um monte, etc. Qualquer que seja a unidade que aparecer na sua prova, fica com ela, não tem que mudar nada. Unidade de volume. No sistema internacional, é o metro cúbico. Na química é muito comum aparecer o litro. Você tem o centímetro cúbico e etc. Seja qual for a unidade que aparecer na prova, mantenha. A pegadinha está na temperatura. A temperatura, você lembra que tem 3 escalas? Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Qual que eu vou ficar aqui? Nas provas aparecem principalmente na escala Celsius, mas tem que passar para a escala Kelvin. Então, aqui, ó, apenas Kelvin. Para quem esqueceu, a temperatura na escala Kelvin é a temperatura na escala Celsius mais 273. Ô, Jacques, por que tem que ser na escala Kelvin? Porque a escala Kelvin, lembra que ela tem um nome que a gente chama de escala absoluta? É a única escala que eu tenho certeza que vai ter valores apenas positivos. Se você pegar o PV igual a nRT, imagine o seguinte, calcule o volume de um gás que tem 1 mol, pressão de 10 atm, a uma temperatura de menos 100 graus Celsius. Na hora que você calcular o volume aqui, você vai ter um volume de menos um certo tanto. Ué, mas espera aí, não existe volume negativo, logo não teria significado físico isso para nós. Então, nessa equação, tem que ter uma temperatura apenas com valores positivos. Então, apenas escala Kelvin, ok? Agora, tá bom. Eu sei que vocês aprenderam um tal de PVT por Votor. Eu não vou usar isso. Eu vou chamar de pivete 1 e pivete 2. Ah, tá bom, Jacques. Pivete 1 igual a pivete 2. Não. Tem um detalhe fundamental. Quando um gás está num certo estado e sofre uma transformação, quem permaneceu constante aqui? Jacques, depende. A transformação é isobárica, isovolumétrica? Independentemente disso. Quem nunca vai mudar durante uma transformação? O R. Ou seja, o R no estado 1 é igual ao R do estado 2. Se você pegar PV igual a nRT, o que é R? PV sobre NT. Então, substituindo aqui, você vai ter que R1 é P1V1 sobre N1T1. Isso é igual a P2V2 dividido por N2T2. Repare que não é um pouquinho diferente do que você está acostumado? Você aprendeu um tal de PVT por Votor? Ou pivete 1 igual a pivete 2? Mas e esse N aqui? E é isso que eu quero chamar a atenção. Pessoal,
essa equação pivete 1 igual a pivete 2 só funciona se não houver vazamentos. Se você não tiver, por exemplo, numa inspiração, quando eu inspiro, o volume do pulmão aumenta, a pressão diminui. Só que está entrando novas moléculas. E aí, você vai usar pivete 1 igual a pivete 2? Não pode, porque o número de mols não é constante. Então, toda vez que você estiver fazendo uma questão, ficou na dúvida, caramba, quem está constante aqui? O R sempre será constante. Coloquei aqui um exemplo de uma questão, que é uma pegadinha muito clássica, que quando eu faço em sala de aula, o índice de acerto é extremamente baixo. Vamos ler juntos. No interior de um extintor de incêndios, existe um gás a 300 Kelvin e pressão de 15 atm. Ao ser utilizado, 20% do gás escapa e a temperatura no interior cai para 200 Kelvin. Calcule a nova pressão no interior do extintor. Muitos alunos, quando vão substituir aqui, erram cada coisa. E repare, apesar da gente não ter visto nenhum tipo de transformação, você saberia me dizer que transformação que é essa aqui? Olha o que eu dei. Informações da pressão e do gás que estavam no interior. E quero, no fim das contas, a pressão dentro do extintor. Ou seja, o que me interessa é estudar esse volume que o gás ocupa no extintor. Então, na verdade, usando ou não usando o extintor, o gás que fica aqui dentro sempre ocupa todo o espaço. Por exemplo, eu estou aqui no estúdio, o ar não tem ar mais desse lado do que desse. O ar está igualmente distribuído por toda a região. Um gás sempre ocupa todo o espaço disponível. E aqui vem um detalhe. Eu vou encher de moléculas aqui. Na hora que o cara aperta lá o gatilho, né, e aciona o extintor, vai escapar algumas moléculas. Logo aqui dentro vão ficar menos moléculas. O enunciado me garantiu que, ao ser utilizado, 20% escapa. Vem cá, 20% do que está escapando? Não é a massa do gás que está escapando? Então, repare, se aqui eu tinha N mols, aqui agora eu vou ter só 80%, porque 20% foi embora. Então, aqui eu tenho 80%, aqui fora 20%, antes de acionar eu tinha 100% do gás. Pois bem, e agora, como é que a gente resolve essa questão? Tem 3 maneiras. A que eu acho mais segura, toda vez que você tiver dúvida no que fazer, iguale os R's. Então, eu sei que R1, esse aqui vai ser meu estado 1, é igual a R2. Bom, mas o que é R? Você não vai decorar isso aqui não, hein, cara? Você já sabe que PV é igual a NRT. Então, R1 é P1V1 sobre N1T1 é igual a P2V2 sobre N2T2. Substitua os valores. Pressão 1 era de 15 atm. Volume ocupava todo esse volume. Jacques, ele não deu. Uai, esse volume não é igual a esse? Vamos chamar de V. Dividido. Número de mols. Eu vou chamar de N. Temperatura. Temperatura 300 Kelvin. Isso é igual. Pressão 2 é o que eu quero descobrir. Volume ocupa o mesmo volume de antes. Vamos lembrar que o gás tem que necessariamente ocupar todo o espaço disponível. Então, vamos chamar de V. Dividido. Número de mols que tem aqui dentro. 0,8. Vezes a temperatura que é de, cadê? 200 Kelvin. Olha só, volume corta com volume, número de mols corta com número de mol. O Jacques, eu inventei que tinha 100 mols no outro e 80, sem problema. Esse é o jeito malandro. Para aqueles que têm mais dificuldade de mexer com sopinha de letras, inventar um valor sem problema nenhum. Se você fizer essa conta, a pressão em 2 vai dar 12 atm. Aliás, deixa eu conferir aqui se é isso mesmo. Não, a pressão vai dar 8 atm.
Jacques, você disse que tinha outras formas de resolver. Por exemplo, você poderia falar que o volume no primeiro estado é igual ao volume no segundo estado. E o que é volume? Volume não é nRT sobre P? Você igualaria 1 com 2 e substituiria os valores. Outra forma de resolver, o número de mols em 2 é de 80% ou 0,8 o número de mols de 1. E o que é N? N é PV sobre RT. Então, esse tipo de questão tem um índice de acerto extremamente baixo por causa da decoreba Piviti-Povoto. Vamos ver agora cada transformação separadamente.